aí os desmontes, né, como o do Renato, né, o Mário e o Rodrigo em São Paulo, né, começaram a utilizar o selo, ver resultados positivos. Então, aí apareceu uma outra situação. Isso foi mais ou menos final do ano passado, né? O Marco Antônio, que é diretor da ADELEX, que é uma associação de desmontes aqui em Minas, né? Ele me contactou, ele já me conhecia o trabalho que eu estava fazendo aqui no Cefet, né? E no Marco de Belo Horizonte, em Minas, e ele falou, olha, esse tema ambiental é muito importante e nós temos muitos problemas nos desmontes, né, por causa de material que a gente não aproveita, né, os desmontes não aproveitam, muitos jogam fora, ou seja, não se tem controle de tudo isso. Então, aí eu vi uma oportunidade, né, de expandir o trabalho que a gente estava fazendo, né. E nós começamos a criar uma ideia ou esquematizar uma forma de levar esse trabalho para quase todos os desmontes, né? Coisa que não é fácil, por quê? Porque nós temos diferentes tipos de desmontes, alguns de maior porte, outros de menor porte. Então, assim, nesse projeto, a gente trabalhou da seguinte forma, né? Assim, como começar a fazer isso. Vamos lá. Não sei se está funcionando. Aí. Então, assim, a ADELEX é a associação, né? Marco Antônio está como diretor hoje. Nós pensamos em coletar material, inicialmente, dos desmontes que eles não comercializam, que basicamente são vidros de todo tipo, né? Dos veículos que eles desmontam, depois borrachas, sem ser pneu, né? Sem ser pneu, e plástico de todo tipo. Então, esses três grupos de materiais, eles realmente dificilmente conseguem comercializar. Então, nós vamos a coletar esse material, tentar coletar esse material e deixar que esse material tenha o destino correto, ambientalmente correto. Isso para quê? Para abrir uma segunda etapa depois no projeto, onde esses desmontes, né, já com esses materiais já encaminhados corretamente, possam se adequar ao selo, né, como vocês viram aqui, né, para poder trabalhar dentro do marco do selo, você tem que dar o destino certo a todos os materiais. Então, com isso, nós estaríamos já resolvendo grande parte do problema, com essa primeira etapa do projeto. Tá? Então, primeira etapa, então, seria a coleta dos materiais, que é o que nós estamos fazendo hoje. Nós já startamos essa primeira etapa, né? Então, eu vou mostrar daqui a pouco um vídeo, né, mostrando esse processo da coleta do material, né? E aqui tem um ator muito importante, né, que é uma pequena empresa, né, ele de reciclagem. Um dos donos realmente já me conhecia há mais tempo, né, que trabalhava nos pátios do Detran, o Juarez. Ele depois se dedicou a esse tema de reciclagem de materiais e falou, Daniel, eu vou te ajudar nessa coleta, eu acho que vai ser interessante para mim e também interessante para você. E, bom, assim, juntamos uma equipe, né, de pessoas que estão fazendo isso acontecer, né? Nós estamos, então, coletando esse material, né, e tentando dar o destino correto, né, ambientalmente correto. A segunda etapa, isso vai vir depois, espero que o ano próximo nós já consigamos apresentar isso, é que esses desmontes que hoje, né, estão entregando esse material, eles consigam trabalhar dentro do marco do selo. Então, eles teriam que passar por um treinamento no CIRA, né, básico, para poder se adequar, em princípio, a mão de obra que eles têm se adequar ao selo, e depois realmente poder trabalhar no marco da plataforma do selo e conseguir um grupo maior de empresas associados a esse tema. E a terceira etapa, em princípio, é criar a rede, né? Ou ampliar a rede de empresas
que trabalham todas dentro desse contexto de separação dos materiais, destino correto e monitorar, né, e controlar o tema do benefício ambiental. Né? Então, acredito que vamos ter que trabalhar um pouco, né, para chegar a esse ponto e ir convencendo cada vez mais a sociedade como um todo desse trabalho. Né? Seja a parte da sociedade civil, né, as pessoas, né, conseguirem entender isso, que eu acho poucos hoje estão entendendo isso ou chegando a essa informação, e as empresas e as organizações do governo também. É assim, todo mundo aqui tem que trabalhar em conjunto para que se viabilize essa rede, que é a única que vai poder processar esse volume de material que se gera com os veículos. Né? Então, eu vou agora apresentar um vídeo, né? E o vídeo é bastante caseiro, eu que fiz o vídeo mesmo, tá? E é bastante ruidoso, e espero que escutem bem o ruído que vai estar por trás de tudo isso, porque esse é o mundo da reciclagem hoje. Tá? Então vamos a ver o vídeo agora. Tá? Aqui estamos apresentando o processo de carregamento do material recolhido de desmontes.
Eu estava levando para o senhor, agora eu queria luz especial. A especial está levando ele para o senhor. Já parou de aprontar. Final do transporte. Bom, foi isso. Esse é um carregamento só, né? Na verdade, assim, é bastante selvagem, né? Mas é o que se pode fazer. Esse material é recolhido praticamente da rua, né? Algumas empresas entregam, mas muitos jogam fora, né? Então, assim, essa coleta, armazenamento intermediário, porque senão a gente não consegue volume. Sem volume, ninguém recicla. Esse vidro, parte desse vidro vai a Mogi das Cruzes, São Paulo, que é a única empresa que tem ela para reciclar esses para-brisas, está lá, né? Então, assim, o plástico é mais difícil achar ainda destino, né? Ocupa mais volume, é menos pesado, mas ocupa mais volume e é difícil dar destino a esses plásticos, né? Como vocês viram, né, o Renato, você tem que triturar, tem que limpar, tem que. Mas, lembrem-se do que eu mostrei. A indústria automobilística trabalha do lado do 100 hoje. Esse lado da indústria automobilística trabalha do lado do 2. Então, sem recursos. Sem recursos, né? Agora, existe solução para isso? Existe. Claro que existe. Soluções técnicas existem. Só que são mais caras e não tem como ser bancadas com esse 2 que está ali. Então, o tema ambiental é fundamental. Vocês viram o peso ambiental de tudo isso. Não tem como não se valorizar isso. Sem essa valorização, a gente não consegue reciclar, né? Então, assim, todas essas conversas que nós tivemos hoje, né, os dados que nós mostramos, são claros e evidentes, mas nós precisamos chamar a atenção de muitos setores para que a coisa realmente rode e funcione como deve funcionar. Eu vou chamar o Marcos. Se você não puder, eu vou levar o microfone até lá, porque o Marcos é uma figura-chave aqui. Marcos é
o diretor da Associação Adlex. Então, é assim, ele vai falar algumas coisas importantes para vocês, né? Obrigado. O bom de falar por último, que só agradece, né? Muito obrigado a todos. Eu sou o Marcão, presidente da associação. A associação foi fundada, começou em 2017, onde começou a lei, né, ser implantada aqui em Minas Gerais, né, em todo o território, e a gente achou a necessidade de montar uma associação para poder ter mais representatividade, né, no Detran, politicamente, né, falando. E assim foi. Tem até que agradecer o Detran, né, a Polícia Civil, por ter abrido as portas, né, para a associação. Sem abrir as portas ninguém consegue nada, né? E também ao ex-deputado Guilherme da Cunha, que era do Partido Novo, que fez vários projetos e também abriu o seu gabinete para a associação. E assim a gente começou a fazer os contatos, começou a fazer umas reuniões, fez ata, fez estatuto, fez tudo que tinha com a associação por obrigação de ter um CNPJ para melhor representar, né? E eu já estive no Cefet com o professor, e como ele mesmo explicou, depois a gente teve um novo contato, depois que eu vi a dificuldade do nosso setor de descartar certas mercadorias, que era plástico, borracha, então se jogava muito material até nos viadutos, que é um dos meus projetos da associação, para mim fazer um novo retorno para facilitar os comércios que existem na Pedro II, para poder voltar um retorno para facilitar o comércio para todos eles. E aí eu vi que esse material era da própria sujeira que nós, desmanche, fazíamos, né, de jogar, ou o carrinheiro pegar, para a gente poder ajudar, né, para dar o círculo desse material na mão de um carrinheiro. Aí o carrinheiro, de vez, como o comércio do ferro velho não tem interesse financeiro na borracha, no plástico, ele ia lá no viaduto e colocava-se fogo. Até o viaduto do Lagoinha fez já 2 ou 3 reformas. Então, é por aí. A realidade nossa de Belo Horizonte, depois com a minha amiga Juliana, ela vai explicar melhor, porque a gente já está fazendo esse projeto juntamente com o Daniel, para ver se a gente tira essa sujeira toda do meio ambiente e dá um destino correto. A associação tem esse papel, né, de toda Minas Gerais, para poder fazer esse trabalho, né, tanto para a sociedade como para todos nós, para poder dar um destino até lucrativo, quem sabe um dia poder destinar. E eu queria chamar a Juliana, que ela já tem muitas explicações, senão a gente vai esticando aqui, de eu falar muito da associação, né, do que a gente sofreu, né, que é um... Eu estou aqui defendendo o lado do sofrimento agora, né, porque os desmontes, de se implantar na lei, de poder fazer, a gente sabe que foi um custo para chegar nesse ponto, da gente conseguir fazer o que está fazendo hoje em dia com esse projeto do Dr. Daniel, para a gente avançar com ele e poder se implantar melhor ainda, né? Porque é sofrido. E eu quero dizer para todas as autoridades, se tiver alguém aqui presente, que o setor está pronto para poder fazer um trabalho em parceria com o projeto do Dr. Daniel. Obrigado, viu? Agora eu vou chamar minha amiga aqui, que é diretora. Você quer ir lá em cima? Oi, gente. Boa tarde, quase noite, né? Queria dizer que é muito bom se sentir em casa, né? Porque acaba que esse mercado nosso, tem época que a gente acha que a gente está tão sozinho que a gente mora em Nárnia, porque é um mercado completamente diferente e foi regulamentado há pouco tempo, então agora que a gente está conhecendo quem representa o quê, então estar num dia como esse, com pessoas que falam as mesmas coisas que a gente, é muito bom. Ouvir a fala da Jomara foi libertador, parece que era da cozinha da minha casa. Conhece todos os problemas que a gente tem, então tudo que eu gostaria de falar, se eu fizesse uma apresentação, é o que a Jomara falou, porque é a realidade, ela falou exatamente o que a gente vive todos os dias. Tem mais umas coisinhas que depois
a gente precisa te passar, porque são coisas que começaram a aparecer depois da implantação da lei do desmonte e que é tão técnico que tem impedido a lei de caminhar. Né? Mas só quem está na prática, quem está executando isso no dia a dia, é que está percebendo e que consegue ter trombar com essas coisas no dia a dia, que é o que tem travado a gente de caminhar. Mas vamos lá. Meu nome é Juliana, né? Eu e meu esposo Marcelo, a gente vem representar a Ideal Autopeças, que é um desmonte. A gente está no mercado já há 11 anos, como desmonte, né? Há 6 credenciados pelo Detran, com toda a burocracia que o colega já falou aqui na frente, com todas as certidões impecáveis, com toda a planta baixa, com toda a área de descontaminação, tudo que foi exigido para a gente fazer. A gente já fez uma renovação, inclusive. E aí, hoje, é muito bacana, assim, o que eu vou falar, porque eu venho narrar aqui um pouco do que o professor Daniel trouxe para a gente. Quando o Marcão chegou com ele, né, me ligou falando do projeto e tudo, se ele podia bater um papo com a gente, o professor apresentou, imediatamente a gente já ficou apaixonado com o negócio. Apresentou o selo, apresentou o projeto e imediatamente a gente já se identificou, porque a gente já vinha fazendo alguma coisa parecida com isso. Porque a prefeitura, como o nosso espaço é grande, a prefeitura de Belo Horizonte tem um projeto especial, então eles vão lá toda semana. E aí, devido ao aperto, né, porque muita coisa a gente faz no aperto, eu comecei a documentar, porque a fiscal chegava lá, a fiscal da superintendência, inclusive, e ela chegava lá, e ela achava que tudo que estava lá a vida inteira, né? Porque dá essa impressão, quem nunca viu um carro desmontado, parece que é o mesmo que está lá todo dia. Então, eu comecei a ter que documentar os descartes, né? Para ela perceber, tirar foto de uma semana para outra, para ela ver que mudava a cor dos carros, que mudava o formato das batidas dos carros lá, para ela poder perceber que não era a mesma coisa, porque ela estava preocupada com dengue, com chikungunya, com essas coisas todas. Aí ela colocava o remédio e tal. E aí, com isso, quando o professor apresentou o que ele trazia do selo, que era documentar isso tudo, eu já tinha um monte de coisa. Eu já documentava, porque aí a gente começou a receber, né, denúncia, na verdade, essa superintendência foi parar lá via denúncia de concorrência, e aí, como eu comecei a juntar documento para mostrar para eles que a coisa circulava e tudo, eram exatamente as coisas que o professor incluía no selo, que ele pedia para documentar, para colocar no selo. Então, quando ele apresentou o selo, no outro dia eu fui pegar, porque eu tinha uma pastinha, toda vez que a fiscal chegava, aliás, eu tenho ainda, eu punha a pastinha debaixo do braço e recebia a fiscal, ela anotava a data do recebimento do material, né, do descarte do material, para mandar, para fazer o relatório dela, que ela tinha que mandar para a superintendência. Então, que eu fui levantar os números, porque até então eu fazia isso só para mostrar para a prefeitura. Porque então a gente estava preocupado com o Detran, né? Tudo que o Detran exigia da gente fazer. E a questão da lei do desmonte, ela fala muito sobre fiscalização, sobre essa questão mais de roubo de veículos, eles estão muito preocupados com isso. E não fala muito sobre sustentabilidade, tanto que tem, a Jomara sabe muito bem, tem a liberação, né? A gente tem a liberação do meio ambiente e a dispensa. Então, não era uma coisa que a gente preocupava muito. E aí, quando eu fui levantar esse número, eu fiquei chocada. Porque, eu vou falar para vocês, nós, em 2 anos e meio, né, a gente está há mais tempo no mercado, mas com essa unidade tem 4.000 metros. Então, é 1.000 metros de área fechada, que é um galpão onde a gente coloca as peças soltas do que a gente vai vender. E o restante, a gente ainda deixa as sucatas inteiras, porque como a gente compra muito de fora, as operadoras de seguro são em São Paulo, então a gente tem um problema de Detran, que a BIM, um sistema não conversa com o outro, então o carro demora para ser baixado, o documento demora a chegar, então a gente não corta enquanto não chega. Aí a gente deixa alguns carros inteiros, né, mais tempo, diferente do que a lei pede. Então, só nessa unidade, a gente está lá 2 anos e meio, e aí nós cortamos, né, nós mandamos para a sucata mista 357 toneladas de sucata mista. Aí eu comecei a somar, porque eu recebia um recibo, né, do pessoal do lixo lá que a gente vendia.
Então, 357 toneladas de sucata mista, 1.340 litros de fluidos, porque tem uma empresa que vai lá e faz o recolhimento. E em 6 meses... antes disso, a Jomara perguntou sobre quem emitia MTR, a gente emite, porque a gente mandava, fora a sucata mista e o fluido, todo o resto para a Orbis Ambiental, que é aqui em Nova Lima, que é um lixão controlado. A gente pagava para jogar isso fora. Pagava o caminhão, ainda pagava lá para jogar fora. E aí a gente fazia assim com o restante, porque o plástico era uma coisa horrorosa, que a gente não tinha onde despachar aquele tanto de plástico, que gera muito plástico, muito. E aí nós tivemos um parceiro, que é o Dioclésio, que tem uma empresa que faz o processamento do plástico, até foi antes de conhecer o Renato, e aí só para ele nós mandamos 18 mil quilos de plástico, até essa semana. E em 6 meses, que é o tempo que a gente conhece ele, que é o tempo que a gente vem conversando com o professor sobre isso tudo. Então, assim, e para Lavras, o último caminhão que foi com 10 toneladas de vidro. E esse é todo o material que a gente gera. Fora a mercadoria que a gente vende, né? Porque a questão toda é que, fora o lixo, nós somos uma empresa de revenda de peças. Então, assim, a implantação do selo para nós, né, que a gente vem falando de meio ambiente, vem falando de selo, vai terminar de fechar com chave de ouro o que a gente já vinha tentando fazer por outros motivos, mas vai casar muito bem. Por isso que, quando ele veio com essa oportunidade para a gente ficou muito feliz e vendo um futuro muito promissor em cima disso, né? Então, a Ideal Peças e todos os desmontes do setor, né, nós somos essenciais para o meio ambiente. Só que a gente não sabe disso. Pouquíssimas pessoas têm essa reflexão. Então, eu acho que agora a gente tem que falar e marcar mais encontros, para conscientizar o pessoal da classe que a gente está num outro negócio e não sabe, né? A gente está envolvido numa coisa muito maior e a gente nem tinha consciência disso. A gente estava tão focado em vender peça e depois da implantação da lei do desmonte, a sucata aumentou muito o valor e a gente ainda continua preocupado, né, que a gente tem que pagar as contas, porque a gente ainda tem a realidade, né, que é importante, tem um imposto que é importante, tem 1 milhão de coisas que a gente precisa resolver. E acaba que todo o setor precisa ser envolvido nisso. Todo mundo tinha que ter essa visão, que a gente vê o que a gente está vendo, com o olho que a gente está vendo, o quanto isso é importante. E aí o professor, a gente já vem conversando, falando, né, em várias reuniões, o que precisa para isso acontecer, o que precisa para a gente poder mudar a cara do negócio, né, e fazer com que as outras empresas comprem essa ideia. Primeiro, é mais gente implantando selo, né, e fazer o selo acontecer num volume que a gente consiga ter números para mostrar para todo mundo que realmente, principalmente para os órgãos responsáveis, que a gente está tirando isso tudo do mercado, porque a gente tira o lixo todo do mercado, né? Essa política reversa que as montadoras têm que fazer, eu acredito que a gente já faz. Talvez não da maneira como deveria ser, né? Por falta de recurso, por falta de um monte de coisa, mas a gente já faz, né? E aí a gente vem conversando com outras pessoas e o que a gente mais precisa nesse momento, além de parcerias, incentivos governamentais, avaliar a questão dos impostos, é desenvolvimento de profissionais, treinamento de profissionais. E, para fechar a questão ecológica de uma maneira melhor, eu não acho que está tão difícil assim. Se nós tivéssemos centros tanto de treinamento, Marcão, que é importante a gente ter, porque a nossa mão de obra é completamente desqualificada, é o mais velho que ensina o mais novo a trabalhar, e assim a gente vai. Tanto essa questão dos desenvolvimentos, quanto os espaços para que os lojistas possam destinar o material para que ele seja separado e os recicladores fazerem a coleta. Se ali na região da Pedro II, que é onde a gente tem o maior número de desmontes, nós tivéssemos um espaço grande que o Juarez comandasse para o recebimento do material,
eu tenho certeza que todo mundo levaria. Porque a dificuldade não é o transporte. A dificuldade é ter aonde armazenar, a ponto de conseguir armazenar a quantidade que vá um caminhão para São Paulo processar. Que é a dificuldade que o Juarez tem hoje, que é a dificuldade que o Dioclésio tem hoje. Eles têm que ter o mínimo de material para poder vender em grande escala. E a gente não consegue juntar. O espaço que o Juarez tem é mínimo para poder juntar. Lá na loja, a gente tem a área, né, as baias para separar o material, mas a gente fica doido. O caminhão vai toda semana. O caminhão de cada item, né, da sucata mista vai, o Dioclésio vai e recolhe o plástico, a gente junta o vidro, que já dá um volume um pouco menor, mas tem que ir toda semana, senão a gente fica desesperado, porque começa a juntar demais e tem que tirar. E aqui em Minas não tem quem processa o material, então precisa juntar o volume para poder mandar para São Paulo processar. Então, assim, hoje eu percebo que a missão, né, a nossa missão como desmonte vai muito além de vender peças, né? A gente agora tem que partir para vender ecopeças e fazer com que o cliente entenda que isso é fundamental, né? A lei do desmonte está aí, veio para controlar o furto de veículos, é lindo, foi muito bom, regulamentou um negócio que estava debaixo da pedra. Agora a gente precisa pincelar essa questão, né, socioambiental, que é muito séria, e vender essa ideia para os nossos colegas, né, porque ninguém dá conta desse mercado todo sozinho. E se a gente quisesse, a gente conseguiria processar isso tudo e desmontar tudo que é necessário desmontar. Então, assim, o apoio de todo mundo é o que a gente precisa agora, juntar as forças, os nós, né? Que esses nós a gente consiga cada dia mais estar junto e conversar sempre sobre o assunto. É o que a Jomara falou, as montadoras chegarem na gente para a gente poder combinar alguma coisa, uma maneira de fazer melhor do que a gente vem fazendo hoje. E melhorar cada dia mais. O selo vai ajudar a gente a melhorar o processo, porque, assim como a Jomara comentou, a maioria dos desmontes são tocados por pessoas que não têm nem estudo, sabe? São pessoas que o pai fazia e que eles continuaram a fazer e foram fazendo, então não tem vergonha e tem medo, né? Olha aqui hoje, quantos desmontes tem aqui hoje? Podia estar lotado isso aqui de desmonte, porque tem muito desmonte, mas as pessoas têm, inclusive, medo, porque ficou tanto tempo debaixo da pedra que agora que saiu, o mineiro já é desconfiado, né? Aí piorou a história, porque aí vai falar de imposto, aí vai falar de outra coisa, e acaba afastando as pessoas, né? A gente está se comprometendo com o professor, se comprometendo com o projeto, para poder puxar o máximo de gente possível para isso aqui que a gente está vendo, que isso aqui é o futuro. Tá bom? Alguma pergunta, gente? Obrigada. Obrigada demais. Não sei. Viu, Manota? A pergunta é boa e, graças à SME, nós constatamos essa deficiência, mas também um propósito da Fiat. Eles reconhecem que não estão fazendo aquilo que podiam fazer. Fizemos uma visita diretamente lá, aliás, foi uma conferência virtual com a área de inovação, e essa é uma capacidade que a SME tem, como entidade, de abrir portas que, normalmente, por uma empresa individual, um fornecedor, ele é canalizado lá para os suprimentos. E nós temos um discurso mais estratégico, tá certo? A explicação deles é muito prática. Não sei se vocês imaginam quantos veículos de teste são destruídos por ano. Você tem uma ideia, não? Pode chutar. Não, não é assim também. É porque essa história do veículo de teste destruído tem um lado bom, e um lado ruim. Quer dizer, o lado bom é, puxa, o pessoal investe mesmo na pesquisa, no veículo. E o lado ruim é, falou, pô, mas
estraga tanto carro assim que precisa testar. Bom, são 1.000 por ano e a Fiat, ela levantou, a resposta curta para a sua pergunta é, porque a Fiat não quer fazer essa reciclagem ou usar a rede de desmonte devido à insegurança jurídica. Eles não têm absolutamente confiança de que aquele veículo que foi rejeitado, terminado no teste, possa vir a ser objeto, por exemplo, de venda de peças ou colocar em trânsito novamente. Isso era até a última conversa que nós tivemos com eles, e essa foi a defesa. Mas aí vem uma pergunta muito simples. Bom, se é um problema de desconfiança, de insegurança jurídica, se essa restrição for removida e você tiver um parceiro que atenda todas as suas exigências econômicas, legais, jurídicas, você faria? A resposta é sim. E daí saiu um teste piloto, que já está encaminhado. Tá certo? Pedir licença para o Renato, porque a CNR é a parceira da Fiat nesse teste piloto que está sendo encaminhado. E cabe a ele ser o missionário junto a essa montadora. Mas a Toyota poderia citar exemplos desse tipo, a Volkswagen, que são ligadas ao trabalho do professor Daniel. E, para nossa surpresa, aí tem um detalhe interessante, né? Na argumentação, na conversa com eles, depois que eu coloquei essa questão, que tal um parceiro que atenda tudo isso? Tudo bem. Aí, o Daniel, que participava, os bastidores da conversa, foi muito interessante, porque a Fiat, Stellantis, que é dona da Iveco, grande acionista da Iveco, não sabia que ele já tinha reciclado aqueles caminhões da frota. São caminhões usados que proprietários deram como entrada de pagamento na concessionária da Iveco lá em Contagem. Ah, mas espera lá, a Iveco é a nossa marca. Eles não sabiam disso e foi uma razão importante como referência, né, Renato? Quer dizer, não é todo mundo que faz o que o Renato faz, e faz bem feito, e ganhou esse espaço lá dentro. Nós vamos estender isso a outras montadoras. É lógico que fizemos a lição de casa na Fiat local, mas pretendemos colaborar aí, receber a colaboração da Toyota, que é já um parceiro tradicional pelo lado japonês da JAC. Não sei se respondi a sua pergunta. Outra pergunta? Bom, a ideia não é ruim, mas colocando o pé no chão, o que existe é um programa do governo para incentivar a renovação da frota, pelo qual o dono de um veículo usado, velho, recebe até R$100 mil, R$99 mil, para usar como entrada num caminhão novo. E como eu disse, a palavra foi concessionária, uma concessionária da Fiat, ela está participando dessa cadeia produtiva. Muita sorte lá, né, Renato? Merece, e nós estamos dispostos aí a ajudar no que for possível. Desculpe a interferência. Bom, para fechar, eu gostaria de chamar o Juarez, que é o responsável, né, com o Luiz também, pode subir, para fechar essa rodada final. Obrigado, Juliana. O Juarez, né, e o Luiz são responsáveis pela coleta que nós vimos aqui no vídeo. Tá? Então, eu gostaria que eles também dessem umas palavrinhas finais. Boa tarde. Meu nome é Juarez e eu, resumidamente, eu acho que tudo que a gente tinha, entre aspas, para pleitear é de conhecimento das autoridades que falaram aqui antes da gente. Mas eu queria só frisar alguns pontos que eu acho importante. Por exemplo, os pequenos empreendedores, eles precisam realmente ter uma condição,
uma melhor oferta por parte do governo em criar os seus empreendimentos com facilitadores, tanto de subsídios de equipamentos como financeiros, para a gente melhorar esse sistema de coleta que vocês viram aí, que ainda é da Idade da Pedra. Segundo, quando se fala, o Renato falou aqui sobre sucata, né, de veículo, e a Jomara, com todo respeito, a Jomara falou que só se vira sucata depois que tira a placa. Eu também discordo, porque antes de eu entrar nesse projeto, a convite do professor Daniel, que eu entrei porque eu acreditei nesse projeto e acredito, eu fui gerente dos pátios de apreensão do DETRAN. Então, assim, teve 2 episódios, vocês vão entender o que eu estou falando. Primeiro, o seguinte, hoje, qualquer cidadão, quando é preso, ele tem uma audiência de custódia. Aí o juiz decide se ele fica preso ou se ele vai embora. O carro, não. O carro, o policial militar, o policial civil, o guarda municipal, hoje bateu o olho, prendeu, está preso, né? Então, não tem audiência de custódia. Mas ele tem que ficar enclausurado. Hoje nós temos pátio em Belo Horizonte que existem veículos presos, né, e há muito tempo, e são veículos grandes que estão presos, mas estão do lado de fora ocupando a rua. Tem isso. Problema de fiscalização? Acho que não. Não acredito que seja, por mais falha que seja, né? Então, um outro episódio também, uma certa vez, eu fui acionado para providenciar a retirada de um trator em um terreno, numa construção. O trator era roubado. Eu não tinha equipamentos, né, eu não dispunha de equipamentos para remover o trator. O trator é pesado, grande, né, e eu acho que E o contrato falava claramente, veículos automotores em circulação serão removidos ao pátio. O trator não é veículo automotor que está em circulação, ele está em obra. Eu me neguei a remover. Aí recebi até uma ordem de prisão, né, que eu não cumpri, obviamente, mas a autoridade policial achou por bem pegar esse trator e colocar na porta do pátio, que até hoje lá se encontra. E, para minha surpresa, não era um trator, era um meio trator, né, que está lá até hoje, que serviria bem para o Renato lá, vendendo o quilo, até eu. Hoje está difícil de tirar o trator. Hoje, para tirar o trator de lá, vai ficar caro. Viu, Renato? Vai ficar caro. Eu e você, nós vamos ter que puxar ele no braço para compensar, né? Então, tem essas coisas. Aí fala os equipamentos que foram apresentados, ótimos, são de primeiro mundo. Eu acho que realmente tem que ser por isso mesmo, porque o objetivo aqui é manter o meio ambiente, no mínimo, saudável e preservá-lo, no meu caso, para os nossos netos, né? Então, aí quando se fala em tirar os fluidos e tal, quantos pátios hoje de apreensão nós temos em Belo Horizonte? Eu não sei, eu estou fora do mercado, então não posso responder, mas são muitos. Tem carros, a média de apreensão de um carro em pátio é 6 meses, não fica menos que isso não. Porque quando cai lá, o cara não tem dinheiro, não quer tirar, ou ele está enrolado, não vai lá, com medo de ser preso. É assim, a história é essa. Se resume assim. Aí eu pergunto, o carro foi para lá com um tanque cheio, meio tanque, quer dizer, o pátio em si é uma bomba prestes a explodir, sabe? E aí, quando ocorrem esses incêndios em pátios, que aí a mídia faz questão de noticiar, e eu acho que deve noticiar mesmo, aí fala-se, é queima de arquivo, não sei o quê, é aquilo, é outro, não sei o quê. Não. É isso aí, que às vezes é investigado ou não se quer investigar. Isso é insegurança para a população, para quem trabalha dentro dos pátios, igual eu trabalhei, né, para os próprios policiais. E aí? E o meio ambiente, como é que fica nisso? Deve ter muita gasolina aproveitável, né, dentro
dentro dos carros que estão apreendidos no pátio. Então, o problema é muito amplo. Então, não é só a questão comercial que eu vejo nisso aí. Eu estou falando pelo que eu vivi também e estou colocando muita questão ambiental nisso. O processo de recolhimento, ele é sofrível, tanto no recolhimento quanto na estocagem. Ainda tem essa dificuldade que muitos desses materiais eles não são vendáveis ou rentáveis, e ainda assim preocupamos em dar o destino correto para uma reciclagem correta, né? Então, é isso que eu peço aqui, que realmente as autoridades elas se engajem mais com os segmentos do setor privado, em querer nos ouvir mais, né, detalhadamente, para ver como que é a realidade. Porque todo mundo sabe, aqui ficou claro, para mim na apresentação, todo mundo sabe como que deveria ser. Mas, em certos pontos, a lei deveria ser mais flexível, até pegando a fala do Renato. Quem é só CMR para cuidar dessa frota que a Jomara colocou aí, que daqui a 30 anos, como é que vai estar essa frota se essa lei não for regulamentada e se não for realmente aplicada? E se não tivermos realmente condições de cumprirmos? Como é que vai ficar isso? Não é só a CMR, não sou só eu. Para vocês terem uma ideia, num período de 15 dias, eu retiro de apenas um fornecedor, entre aspas, 15 toneladas de para-brisa, só de para-brisa. Só de para-brisa. Isso sem contar, o professor Daniel deve ter nos registros dele, os vídeos que eu mostro de pessoas ainda que, vou dizer aqui, sem escrúpulos, né, que esperam anoitecer, bota o para-brisa lá na calçada do vizinho, bota o para-choque no lote vago. Isso aí eu estou cansado de recolher, já fiz isso. Mesmo antes de me engajar realmente nisso, preocupado com o meio ambiente. Então, assim, a realidade ela precisa realmente ser mais exposta, não só ficar conversando em reuniões. O pessoal precisa sair para ver e chamar mais pessoas de vários segmentos para mostrar essa realidade. No mais, eu agradeço aí pela compreensão e acho que a gente está no caminho certo e que não desistamos dessa nobre causa. Obrigado. Bom, pessoal, eu acho que aqui só me resta ser breve, né, que eu até corro o risco de ser bastante redundante, pelo que foi dito aqui hoje por todo mundo. Pegando um gancho nas últimas falas da Juliana, do meu pai, o Marcão, eu acho que, assim, hoje a gente abriu as cortinas de qual que é a realidade do palco, onde as coisas acontecem, né? É assim que é feita a reciclagem, né? Existe o lado ideal da história, e eu acho que a gente deve buscar para poder alcançar esse lado, né? Porque as coisas tendem a evoluir e isso também precisa evoluir. E eu acho que, assim, o apoio de quem tem a chancela para poder apoiar, que todo mundo disse, o Estado e tudo mais, é importante, mas eu acho importante a gente trazer para a discussão também, trazer para a conversa o setor produtivo, né, que absorve essa matéria-prima, que isso é uma matéria-prima. O que vocês viram ali no vídeo é a matéria bruta, mas ela vai ser transformada para essa matéria-prima, né, não pela nossa empresa. O Renato faz isso, né, o Dioclésio ali processa o plástico, ele tritura o plástico que a gente manda para ele. Então, assim, eu acho que a gente tem que chamar o setor produtivo para eles enxergarem. Eles talvez enxergam, mas, assim, às vezes até para acordar e ver que isso é uma cadeia alimentadora para o trabalho deles, né? Então, assim, eu acho que hoje foi bastante produtivo, né? A gente realmente mostrou a realidade e que a coisa tem potencial de mudar, de se transformar, mas a gente precisa realmente criar uma rede para que isso aconteça, né? Porque ninguém faz nada sozinho. Tá joia? Obrigado.
Ok, pessoal. Com isso, a gente finaliza a série e agora retomamos a mesa inicial. Só para dizer que superou as expectativas ou não é óbvio. O efeito já foi imediato, porque a Natália Fará, que é a representante da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, nos pediu um documento de apoio, onde nós pudéssemos concentrar, sintetizar as principais dificuldades que foram tratadas aqui. Ela é muito... Os pleitos, principalmente os pleitos, e ela é muito franca em reconhecer que vários aspectos legais, obstáculos, restrições da lei, miopia tributária, existem. Mas quando ela foi provocada pela realidade que o Mário Kobayashi, né, o Rodrigo Kobayashi e o Mário Zan trouxeram do modelo São Paulo, por que não pode ser feito aqui também? Então, nós somos embaixadores de vocês, além de anfitriões, e vamos levar isso à frente com a orientação do Daniel Castro. Ele vai nos ajudar a escrever o documento e nós pretendemos expô-lo a alguns contatos mais diretos que nós tivemos aqui para acrescentar um item ou outro. Além do que, próximos encontros, como a Juliana falou, nós estamos abertos a isso, temos muitos contatos institucionais com várias entidades, como o Senai, por exemplo, o treinamento lá do seu pessoal. Nós já estamos aqui, a Virgínia já teve a ideia de usar um parceiro nosso, que é o Senai, o Centro Automotivo, por exemplo, tá certo? Eles cumprem isso muito bem. Não quero estender, agradeço sinceramente aí tê-los conhecido mais diretamente e continuar dizendo que esse projeto aqui, na SME, tem dono. Eu adotei o projeto, tenho todo o apoio da diretoria e também com o Daniel, dá para pular de paraquedas junto com ele, né, Daniel? Obrigado. A Virgínia faz o fechamento final aqui. Não, só reforçar o que está aqui. Amanhã a gente tem as visitas, tá? Então, aqui estão os endereços, a do Cefete e a do Desmonte, à tarde. Bom, vocês já fizeram as listas, mas eu recomendo bastante participar, quem puder. Esperamos vocês. Bom, eu queria agradecer mais uma vez a presença de todos vocês. A nossa casa está aberta para receber tantos quantos necessários eventos dessa natureza, e sempre num ambiente harmonioso, de muita competência técnica, de muita informação, e queremos, de fato, contribuir, ser úteis na alavancagem desse projeto, que realmente é muito importante e tem muito alinhamento com o que com a diretoria atual da SME, de compatibilizar experiências, conhecimento e tecnologia para a gente avançar aí no desenvolvimento sustentável, tão bem colocado por vocês. Muito obrigada e nós estamos à disposição.